descobrir a mesa. Não vai descobrir a mesa. Vamos nos colocar de joelho para fazer uma oração? Oremos. Querido, maravilhoso Deus, nós te somos muito gratos pela honra, Senhor, e a oportunidade de participarmos da Tua mesa, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui o Senhor nos concedeu estar presente. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que se passou e porque o Senhor nos concede vida e saúde e as bênçãos derramadas pelo céu sobre cada um de nós aqui, Pai. Te pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos continuem sobre essa igreja. Te pedimos ainda mais a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um, Senhor, sobre cada mente, sobre cada coração, para que a gente venha estar disposto a receber o perdão e continuar, Senhor, reconhecendo o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por cada um de nós. Te pedimos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, né? Primeiramente porque é sábado, né? É o dia do Senhor. E é um dia também de celebração, né? Um dia de um rito, né? Muito importante, que é o rito da Santa Ceia, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nesta manhã. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado para todos. Como o irmão disse, hoje é um dia especial, um dia onde nós nos confraternizamos com o Senhor, mas também o Senhor falará para nós nessa manhã, mostrando o seu sacrifício por nós, representado aqui nessa mesa. E o nosso desejo é que nós saiamos daqui com os nossos corações constrangidos diante da cena que a Bíblia nos conta sobre o sacrifício de Jesus, sobre os momentos que antecederam e, acima de tudo, que nós possamos sair daqui na certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Amém? Eu queria convidar aqui os meus amigos da mesa que fiquem à vontade, depois nós voltamos para cá, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Perdão, João 15. João capítulo 15. Passar aqui para trás. Todos acharam? Feche seus olhos. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos. Tua palavra está aberta. Pedimos que o Senhor conte para nós esses momentos que antecederam a cruz. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. O verso 1 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta,
e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, o secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis frutos, muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Até aqui. Queridos irmãos, imagine essa cena comigo. Jesus, ele toma a videira para fazer uma ilustração daquilo que ele é e daquilo que os discípulos precisam ser. Ele fala da videira verdadeira, ele fala dos ramos, e de uma maneira muito especial, Jesus, ele vai ali meio que se despedindo da presença física dos discípulos. Veja, naquele momento a cidade de Jerusalém, ela está silenciada, era noite. Jerusalém, nesse momento, ela está dormindo. Então, se passam a ouvir ali os passos daqueles homens na estrada. Vai imaginando comigo, a cidade em silêncio, é alta noite, e Jesus e os discípulos vão caminhando pelas estradas, ali quebrando o silêncio com as suas pegadas. Só se ouvem passos naquelas ruas estreitas. Os homens caminham atrás de Jesus, mas o coração deles estão atribulados, o coração deles estão confusos. Então, a ceia que Jesus houvera feito com seus discípulos, ela termina. Judas saiu, e com ele também saiu a paz. Pedro, ele está inquieto, João está confuso, Tomé está tremendo por dentro. E Jesus? Como que estava Jesus? Jesus sabe que dali a poucas horas ele iria beber o cálice mais amargo do universo. Mas antes da cruz, ele dá o último presente, o último sermão. Ele dá a última palavra para acalmar o coração daqueles que estavam tremendos, daqueles que a partir dali também eles iam continuar tremendo
com medo, assustados, pensativos, confusos. Já não estaria ali a presença física de Jesus com eles. E então, em meio àquela caminhada noturna, Jesus olha para uma videira, toca em um ramo e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe, queridos irmãos, queridos amigos, Deus ele está repetindo essas mesmas palavras nessa manhã para nós. E ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Permaneçam em mim. Nós devemos lembrar que antes da videira, eles estavam no cenáculo, que é conhecido como os teólogos, os comentaristas bíblicos, como o cenáculo do amor e do medo. O sermão da videira começa muito antes da videira. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, o mestre se ajoelha, lava a poeira, lava a vaidade, ele lava a disputa, ele lava o orgulho. Quando Jesus lavou os pés, ele estava dizendo: vocês não conseguem caminhar comigo se o coração de vocês se eles não forem quebrantados. Então Jesus, ele anuncia a traição, e a lágrima começa naquela noite. Foi um golpe, foi um tremendo golpe. A amizade deles já não era a mesma. Então Jesus lhe dá um novo mandamento e ele diz: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Esses mandamentos, queridos, é a raiz que alimenta agora o capítulo 15. Amem uns aos outros. Então Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Jesus estava preparando o terreno para a palavra permanecer. O tema central da mensagem hoje é a palavra permanecer. Então Jesus estava preparando todo o cenário para essa palavra permanecer. Porque o coração perturbado, ele não permanece. O coração assustado não permanece. O coração sozinho não permanece. Jesus sabia disso, por isso, antes de pedir a permanência, ele deu o consolo. Ali estava o caminho escuro para o Getsemane, e a palavra-chave é: levantemo-nos, vamos daqui. A partir dali, eles deixam o conforto da sala e entram no frio da noite. Ele sabe de uma coisa que estaria acontecendo ali. Jesus sabia, estava no seu coração. Os discípulos sabiam, mas não estava no coração deles. Porque por mais que Jesus houvesse falado para eles todo esse período que Jesus ficou com ele, 3 anos e alguns dias, os discípulos, eles não acreditavam naquilo. Por mais sinais, por mais milagres, por mais curas, por mais tudo que Jesus fez diante dos discípulos, eles não criam que Jesus iria morrer, ressuscitar e ir para o céu. Mas aqueles momentos que antecediam a cruz, eles estavam perturbados. Eles não estavam bem. Estavam tremendo, confusos. E Jesus era como se ele estivesse dizendo assim: calma. Permaneçam comigo. Permaneçam em mim. E eu vou permanecer em vocês. E embora eles não soubessem a forma como Jesus iria permanecer com eles, se eles permanecessem em Jesus, eles ainda iam caminhando com Jesus, na esperança não
na certeza não de que Jesus morreria e ressuscitaria, mas na esperança de que Jesus não iria morrer, não iria para a cruz. E esse nunca foi o pensamento dos céus, mas o pensamento de Satanás. Porque se Jesus não morresse e ressuscitasse, em vão seria a nossa pregação nessa manhã. Então, essa noite de João 15, quando também ele sai da sala confortável, que eles passam pela noite escura, na caminhada que eles não queriam fazer, Jesus olhava para eles e dizia: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Sabe, queridos amigos, nós também andamos nas nossas noites escuras, e só você sabe qual é a sua noite escura, e Jesus também sabe. Quem sabe é o medo, quem sabe, querido amigo, querido irmão, essa caminhada que você não gostaria de fazer, e por uma circunstância ou outra você está fazendo. Então Jesus, ele olha para mim e para você nessa manhã, e ele diz: permaneçam, permaneçam em mim. Eles estavam a poucas horas da maior crise da vida deles, e Jesus, em vez de ele dar um sermão de força, aquele sermão coach de motivação, ele fala de dependência. Em vez de falar de coragem, ele fala de permanecer, porque Jesus sabia que quem permanece, esse vence. Ele não disse que os discípulos não iriam passar por aqueles pensamentos que eles tinham, aquele sentimento que eles tinham. Jesus não disse, e não os encorajou da forma como o coach, que ele encoraja, ele incentiva. A única coisa que Jesus disse: vocês permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês serão vitoriosos. E a mesma coisa ele fala para nós nessa manhã. A voz da videira, o sermão que Jesus prega na madrugada, ali no meio da caminhada, perto da videira, iluminada talvez pela lua, Jesus disse: eu sou a videira. Por que a videira verdadeira? Porque havia muitas videiras ali naquele momento. Haviam também muitas videiras falsas, videiras competindo com o coração deles, videiras assim como também compete com o seu coração e com o meu nessa manhã. E quem sabe a videira pode ser o trabalho, competindo com a videira verdadeira. Quem sabe a videira hoje pode ser o sucesso que você busca tanto, que compete com a videira verdadeira. Quem sabe a videira pode ser uma culpa que você carrega, e essa culpa ela toma como uma concorrência, um adversário com a videira verdadeira. Quem sabe são os pecados escondidos, acariciados, que é uma videira que se torna concorrente com a videira verdadeira. Sabe, amigo, querido irmão, as promessas que o mundo faz, se você perceber, essas promessas, elas nunca se cumprem. Mas Jesus, ele disse: eu sou a videira que sustenta. As outras videiras, elas só sugam. Eu sou a videira verdadeira. As outras videiras só sugam a tua força, só sugam a tua energia, só sugam o teu tempo, sugam o teu coração. Ele diz: olha, meu pai é o agricultor. Não é você que se poda, não é você que se salva, não é você que se sustenta. Deus cuida de cada ramo com carinho. E se Ele corta algo, querido amigo, querido irmão, é porque aquela coisa estava roubando a sua vida.
Então Jesus, ele tem um modelo especial de podar. Ele quer cortar todos aqueles ramos que estão atrapalhando a nossa vida, nos atrapalhando de nós buscarmos a nossa salvação. E a palavra-chave permaneça em mim, essa é a frase que sustenta todo o capítulo. E no grego a palavra-chave permanecer, ela é menô. E menô significa ficar grudado. Ficar grudado significa continuar, aguentar firme, habitar, viver, não soltar. E era isso que Jesus estava dizendo: permaneçam, permaneçam em mim. E Ele está falando a mesma coisa essa manhã para nós. Permaneçam. É uma palavra de relacionamento, não é uma palavra de desempenho. Jesus não pediu: produzam, façam, conquistem, brilhem. Na verdade, Ele pediu: permaneçam. Permaneçam em mim. Fiquem comigo. Sabe por quê? Porque ramo nenhum dá fruto tentando sozinho. Ele tem que estar ligado à videira. O ramo, ele só dá fruto permanecendo na videira. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Os discípulos fugiriam. A madrugada teria suor de sangue. Aquele sábado seria de silêncio. Ele sabia que a cruz o traria vergonha. E mesmo assim, ele disse aos seus discípulos: permaneçam. Permaneçam em mim. Deus sabia que você passaria por noites assim também, querido amigo, querido irmão. E por isso, essa palavra, permaneçam, ela é para você também. A palavra permaneça é para você, para mim. Jesus está dizendo hoje: permaneçam. Permaneçam em mim. Permaneçam quando o medo apertar. Permaneçam quando a oração parece ser fraca. Permaneça quando o passado quiser te acusar. Permaneça quando o pecado te ferir. Permaneça quando o céu parecer fechado. Permaneçam, porque a videira verdadeira, ela não vai te soltar. Jesus disse: quem permanece em mim dá muito fruto. Não é fruto de força, não é fruto de perfeição, não é fruto de conexão. O fruto aparece porque a seiva da graça, ela está correndo dentro de você. É o Espírito Santo prometido no capítulo 14, fazendo florescer aquilo que você não consegue produzir sozinho. Permanecer na videira. A seiva é o Espírito Santo correndo, habitando dentro dos nossos corações. Sabe, queridos, Jesus pergunta para nós nessa manhã: você quer mudar? Então permaneça. Você quer vencer um vício? Então permaneça. Você quer ter paz? Então permaneça em mim. Você quer ouvir a voz de Deus? Então permaneçam em mim. Vocês percebem que de todo esse contexto, antes da cruz, Jesus, Ele fala essa palavra forte. Ele faz esse pedido forte para os seus discípulos: permaneçam em mim. Vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, irão querer matar vocês, crucificar vocês, colocar vocês numa prisão distante.
mas permaneçam em mim, porque assim eu permanecerei em vocês. A noite passa, a videira permanece. Naquela madrugada, antes da prisão, Jesus deu aos seus discípulos a palavra mais necessária para atravessar a pior fase da vida deles. E ele disse: permaneçam em mim. Permanecer. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? É que Jesus, ele não exige nossas forças. Jesus, ele não oferece força. Jesus não exige perfeição. Ele oferece perdão. Ele não exige frutos. Ele prova que está disposto a produzir frutos em mim e você. Hoje, mesmo que a sua vida e a minha esteja como aquela caminhada escura, Jesus está tocando no seu coração, dizendo: meu filho, minha filha, querido amigo, querido irmão, não solte a videira. Permaneçam na videira, porque essa noite escura, ela vai passar. Permaneçam. E quando passar, eu estarei aqui e você também estará de pé. A palavra-chave nessa manhã: depois da ceia, Jesus, ele perdoará todos os nossos pecados. E aí você deve lembrar esse pedido de Jesus: agora que os seus pecados estão perdoados, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Queridos amigos, de uma forma bem solene, sem pensarmos em outras coisas, nós iremos sair agora e nós iremos para o lava-pés, da mesma forma solene como nós estamos aqui. Nós iremos lá fora, lavamos os pés e voltamos para a mesa, para ceiarmos juntos. Então, você, esposo, você lava os pés junto com a sua esposa, e esposa com o esposo. Homem com homem, mulher com mulher. As crianças que ainda não foram batizadas, elas devem assistir para elas aprenderem. Homem com homem, mulher com mulher, o esposo com a sua esposa. Agora, se o seu esposo não está aqui, se a sua esposa não está aqui, lave os pés com outro homem, sendo homem, e a mulher com outra mulher. Não saia daqui. Você pode dizer: mas pastor, eu estou em pecado, eu não posso participar. É isso que Satanás quer, que você não participe, porque a ceia, o lava-pés, representa perdão de pecados. Não deixe de participar. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. E eu espero, nós vamos ter ali 10, 15 minutos para nós irmos lá e voltarmos. Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor concede para nós. Muitos não tiveram esse privilégio que nós estamos tendo hoje. Quem sabe alguns ficaram em casa. Mas nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por esse contexto antes da ceia, que o Senhor nos convida nessa manhã a permanecermos no Senhor. Nós iremos sair agora, nesse gesto de humildade. Nós iremos para o lava-pés e nós voltaremos para cá. Portanto, que o Teu Espírito nos acompanhe, que o Teu Espírito
nos motive a permanecer no Senhor. Nós iremos lá agora, no teu nome, no nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos, rapidamente, solenemente, não vá falar de outro assunto. Coloque seu coração diante de Jesus. Nós temos 13 minutos para irmos lá e voltarmos.